professores, né, e todos os demais presentes. Eu sou o Marcos Luiz Teixeira, tive como orientador o professor Marcos, como ela, e o nosso tema é esse aqui, né? A utilização das novas tecnologias em benefício da educação, a contribuição do WhatsApp e Google Meet às aulas remotas. Por que da escolha do tema? Devido à vivência que nós tivemos, né? Nós começamos o curso em 2018, em 2019 veio a pandemia provocada pelo Covid-19. E houve uma certa pausa inicialmente, e o que fazer para retomar as aulas? O que levou-me a esse tema também foi a disciplina Educação, Tecnologia e Educação. Novas tecnologias, na verdade, de educação, já uma das últimas matérias que das últimas disciplinas que nós vimos. Esse é o motivo de nós termos escolhido esse tema. O objetivo geral, a gente procurou descobrir um pouco de pesquisa, e nessa pesquisa nós vimos que as novas tecnologias elas estão em vários setores, como setor jurídico, na construção civil, na agricultura, na saúde. Na verdade, as novas tecnologias elas estão em todas as áreas. Nós estamos, podemos dizer, envolvidos, imersos, por assim dizer, com as novas tecnologias. Nós temos hoje, comum, principalmente na geração mais nova, a expressão aplicativos, e isso contribuiu muito para as nossas aulas remotas. Os objetivos específicos é apontar o avanço, né, dessas novas tecnologias, refletir acerca dos desafios tanto fora do país, quanto em nosso próprio país, e também destacar as vantagens das novas tecnologias e também desvantagens, porque tudo tem, como é comumente dizer, tudo tem ônus e bônus, e citar a utilização em outras áreas, como até mencionei um pouco, e utilizá-las, se apegar a essas novas tecnologias e utilizar em prol da educação. O problema foi a Covid, principal, como já falei, nos motivar, como disse, e nós vivenciamos isso. Teve a pausa, chegou a pandemia, a regra, distanciamento, não pode mais ter aula presencial. E agora, o que fazer? E aí, a motivação foi, e também, eu lembrei que o professor Emma falou há pouco, e também a gente viu no curso, que o professor Jacques falou há pouco de que o professor vai para a sala de aula com um objetivo, mas existe a flexibilidade, né? A gente aprendeu durante o curso também que eu posso ter levado todo o meu projeto de aula, tudo bonitinho, e de repente, por uma expressão de um aluno, mudar, né? Não que a aula não seja nada, mas mudar. Então, diante do desafio, Covid-19, afastamento social, e agora? Como dar aula? Aí vamos utilizar com a constatação da doença e a descoberta, que foi rápido, né? E o avanço global, pandemia, porque foi em todo o globo, e por isso que nós procuramos explorar esse tema. A contextualização, essa imagem, ela passa, né, do homem primitivo às novas tecnologias, quer dizer, a figura vai à engenharia dos materiais, né, passando por todas essas etapas, a partir de uma quebra, de uma lasca de pedra lá nos primórdios, né, isso é tecnologia. É interessante a gente observar que tecnologia não é apenas só hoje o celular, o projetor de imagem, a câmera, enfim. Claro, isso são novas tecnologias. Mas a tecnologia era algo, tudo aquilo que a gente usa para nos ajudar, para ajudarmos a fazer uma tarefa, como lá no início, quando os primeiros homens quebraram pedra, faziam uma chapa de pedra, né? E também uma lasca de uma vara, uma ponta de pau, como a gente diz, a flecha já é uma nossa avançada. Então, isso são tecnologias
aprendizado no decorrer da história que os homens, que nós hoje também usamos em benefício próprio. Então, em uma lasca de pedra, as novas tecnologias é o contexto histórico, assim de uma forma bem sucinta. Essa imagem aqui eu já coloquei, eu vi que as meninas colocaram no final, eu espero que a gente sempre coloque, tá bom? Instituto de Inovação. Próximo. Desafios no exterior e no Brasil. Me chama a atenção essa imagem que nós pegamos aqui, é o mapa mundo. Por trás a gente vê as tecnologias. É uma imagem que me chamou a atenção para colocar aqui. E superação e adaptação. Por quê? Eu vendo essa frase da Caroline, eu não vou usar para pronunciar o outro nome, os professores me perdoem, eu vou ficar só com Caroline. Essa outra linguagem não é minha. Bem, a frase é: o novo significa que crescemos e evoluímos. Mas o novo dá medo. Aquilo que é novidade, a gente. Por exemplo, minha sogra celular, ela estava com aquele tradicionalzinho, lanterninha e tal. Aí a gente querendo que ela começasse a utilizar esse smartphone mais novo. Não quero nem ver, não quero nem pegar. Hoje ela não solta o WhatsApp. Porque o novo ele prova a questão da evolução, concordamos com a Carolina ali, mas o novo também traz medo. Né? Tudo aquilo que é a primeira vez, ela dá aquela suspensa. Aí a vista nunca tive diante de 3 professores me examinando. Né? O professor Emar disse que eu estou tranquilo, mas tirem suas conclusões. As vantagens e desvantagens no uso da tecnologia. A gente coloca tudo tem desvantagem. Chamou minha atenção essa matéria de Daisy de Assis. O título dessa matéria é: as novas tecnologias exigem a versatilidade dos profissionais. A matéria trata de outros profissionais, e tem profissionais diversos. A figura ilustra isso. Antigamente, foi muito oportuno a fala do professor Jacques há pouco, ele é do tempo de se deitar e os alunos passar por cima, a sua expressão. Mas hoje, antigamente se fazia negócio, essa ilustração me lembra isso, com papel, carta, aí passou a vir e-mail, e hoje o WhatsApp, e que é um dos mais utilizados, mas tem outros aplicativos de mensagerias. Então, trazendo isso para a educação também, e professor é um ser que ele está nessa questão do se adaptar a um ambiente até, né? Claro, não se adaptar para ser absorvido, mas para levar o conhecimento de uma forma que o seu público-alvo, no caso dos alunos da frente, é algo extraordinário. Então, traz desafio, as novas tecnologias traz. Eu citei o exemplo de minha sogra, ela não queria, mas quando vê que não é tão, permite uma expressão, não é um bicho de 7 cabeças, se agarra às novas tecnologias. E o foco é sempre utilizá-las em própria educação. Em outras áreas, como nós apontamos, isso aqui na agricultura, imagina, né? Eu sou do tempo de brocar com foice e machado. Para abrir campo, para plantar. Aí hoje, as novas tecnologias, a GPS, existem já máquinas que elas trabalham sem um piloto humano, isso já é possível. Na segunda imagem, a gente percebe o cidadão com, eu creio que é um laptop, dominando e fazendo a pulverização no campo, utilizando drones. Isso é uma tecnologia a ver nas outras áreas. E a agricultura, por exemplo. Chama-se também de agricultura de precisão. Né? Porque, utilizando o GPS em prol da agricultura, eles conseguem economizar água, ser preciso na planta, enfim. As novas tecnologias na agricultura, por exemplo. Na construção civil também se usou, e tudo a ver, nós pesquisando e encontrando. Pesquisa revela que a pandemia impacta a adoção das novas tecnologias na construção. Tá? Porque pandemia, como a gente sabe, ela teve vários efeitos além da doença, mas falando de outros no caso aqui, a questão da distância diminuiu a mão de obra física presencial, e a gente vê também a exemplo lá o drone, né, sendo dominado
sem carro, a utilização dessa nova tecnologia. Eu trouxe aqui esse símbolo, que principalmente esses de cima são conhecidos de todos nós, creio. A gente lê isso aqui sem escrever. Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Estou tendo dificuldade de falar essas outras. Aí desses aqui utilizados na educação, no nosso caso, o nosso tema destaca o WhatsApp e o Google Meet. A diferença de um para o outro, elas têm algo em comum, a mensagem, quer dizer, o WhatsApp ele pode fazer mensagem de vídeos até 8 pessoas, se avançou no não atualizado. Mas eu sei que, a depender do celular, até 8 pessoas pode ficar na tela. Mas a sala de aula tem mais, 20, 15, 16. O Google Meet, ele permite um número bem amplo. O cara comporta muito bem a sala de aula. E nós tivemos aula pelo WhatsApp e pelo Google Meet. O Google Duo também permite isso. Um dos nossos professores utilizou bastante o sala de aula. E em novas tecnologias, na matéria passada, nós estudamos, uma das últimas, o professor nos apresentou o Google Forms. Permite pesquisa, é uma ferramenta extraordinária, gratuita. Se você tem o WhatsApp, você tem esse Google Forms. Nós utilizamos para fazer pesquisa, ela é muito interessante, além de outras funcionalidades. Isso aqui é rede social, que também serviu para nós e continua servindo. E aqui permite o vídeo. Ali é mais áudio. O WhatsApp ele permite grupo com até 256 pessoas. Certo? Isso aqui, só que esse grupo não se vê, a pessoa não vê. Já esses aqui, aliás, o Google e esse aqui permite eles serem vistos na tela. Aí isso utilizando, né? E foi utilizado, e nós vivenciamos isso para a educação. O sistema EAD, né? Educação. Novas tecnologias educacionais. Eu diria que essa imagem traz uma escola de sonho, cada um com seu computador, também não abandona o seu caderninho de anotação, certo? Mas é uma sala de aula, professor Jackson, imagina uma sala de aula assim, a sala dos sonhos. Mas observemos, pessoal, que lá tem a livraria, né? Desculpem, né? A biblioteca não, os livros estão lá, assim, as novas tecnologias não é só ela, não, agora vai dar aula só com nova tecnologia, é uma ferramenta a mais. Né? Como já até mencionei, adiantei um pouco, as novas tecnologias elas não descartam o professor presente, a sala de aula presente e outra coisa, principalmente nas aulas iniciais. Essa foto das crianças, anos iniciais, eu falei aulas iniciais, desculpa, nos anos iniciais. Tem como começar com crianças já com novas tecnologias. É mais voltada do ensino médio para frente. E aqui nós temos uma sala já com crianças mais crescidas, mas isso aqui é o que impera, na verdade. Chamou a minha atenção durante a produção desse trabalho, a capacidade de adaptação e superação humana, que são mudanças muito rápidas. Muito rápidas. A gente percebe, a gente acha que tem a impressão que até o dia está passando mais rápido. Então são coisas muito rápidas. Então me chama a atenção que o ser humano ele consegue se adaptar. Tem um choque inicial, mas consegue se adaptar. Com isso nós vivenciamos, né, no nosso curso. Chegou a pandemia e agora? Parou, o mundo parou. Até as grandes cidades tiveram benefício de questão da poluição, diminuiu em São Paulo e outras grandes cidades, porque parou tudo. Até isso foi beneficiado. Então, o homem começou a se adaptar à nova realidade. Máscara. Quem usou máscara? Pois, né? Sim, mas tinha que andar, era um meio para poder. Então, nós vivenciamos começamos normal, presencial, mas terminamos online. E estamos aqui hoje. Constatamos que as tecnologias nos acompanham desde o início da humanidade. A gente considera que ela acompanha, assim, resumindo, na nossa opinião, pelo que pesquisamos, as novas tecnologias têm data única. Sempre estiveram presentes e sempre irão estar enquanto existir. E à medida
e desvantagem, mas nós nos adaptamos. O homem consegue se adaptar ao clima. Nossas referências, Paulo Freire, a base comum curricular, tem o Helder Santos em junho. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer o meu incentivador, e vou mencioná-lo, Jackson Dantas, meu orientador, o professor Limar, e a todos os professores, que todos contribuíram para a nossa formação. A minha mãe, analfabeta, a menina disse que parece que lê ainda, né? Minha mãe não lê. E aos meus filhos, a minha esposa, a minha amada esposa, e a todos que deram uma forma contribuir para que nós tivéssemos. Nós trouxemos essa frase, né? Como conversão, como ensaio do grande patrão da educação, que foi o Paulo Freire. Nunca fui ingênuo, apreciador da tecnologia. Não adivinismo, me chamou a atenção isso, de um lado, nem ademonizo de outro. Por isso mesmo, sempre tive paz para lidar com elas. Ninguém melhor que meus netos e minhas netas para me falar da curiosidade instigada pelos computadores com os quais eles convivem. Isso chama minha atenção o ano 1996, ele fez essa citação no livro Autonomia, Pedagogia da Autonomia. Por que me chama a atenção o ano? Porque não tinha nós, pelo menos do lado de cá do mundo, não tínhamos o smartphone, que todos nós temos uma. O computador ainda era aquela TV tudo, mas o neto dele já tinha. E não tem muita coisa para falar de Paulo Freire, esse documento. Me chamou muita atenção isso aqui. É isso. Obrigado pela discussão. Parabenizar pelo trabalho, pela pesquisa, pela apresentação, faltar de a Deus, né? Quer dizer que eu acho que eu me identifico na questão das mães, né? Minha mãe não sabia ler, mas eu ensinei, né? Ela lê, lendo a Bíblia. E a Bíblia não era grande. Quer dizer que só senti a questão do tempo, o que passou até agora, 18 minutos de misericórdia, certo? E uma coisa que eu senti falta, apesar que eu tenho muito bem escolhido a tecnologia, quando você falou os pontos, eu acredito que ia trazer alguma matéria sobre o uso em excesso, né? Que hoje está bem notório, prejudicial, principalmente nas crianças. Cuidado escolar. Mas quero deixar aqui de sugestão, aprofunde sua pesquisa, pois ela é importantíssima, certo? Na vida escolar, para que a gente também tenha a educação de utilizar de uma maneira correta, para não seja prejudicial à saúde, nem a nós, adultos, muito menos às crianças. Muito obrigado por sua sugestão. Eu quero, assim, parabenizar. Ele é evangélico, eu sou evangélico, a gente tem um hábito de chamar de irmão. Mas nesse momento eu vou dispensar, Deus sabe por quê. Eu vou chamar de Marcos Luiz, né? Irmão Marcos Luiz eu conheço desde criança, né? Nós morávamos juntos. Eu já bem adulto, ele uma criancinha. Né? Eu conheci minha mãe, eu conheci a avó e o avô dele, que foi criado por avó e avô, depois passou a conviver com a mãe, né? E quer dizer que estou muito satisfeito com a sua apresentação. Eu aprendi muito, tá certo? Você, para mim, me deu mais uma aula do que as observações que eu tenho que fazer. Foi uma aula nova, a gente sabe que tem todas essas ferramentas, mas eu sou um pouco sincero comigo. Porque Deus tem que saber da sinceridade. Nem todas elas devem ser utilizadas. Né? Então, assim, para mim foi uma aula muito louvável, né? Um aprendizado hoje, sabe, equilíbrio e conhecimento. Com as novas tecnologias, a gente sabe que ela já existia, como você bem disse, desde cada do tempo da pedra, né?
quando foi descoberto o fogo, o toque de uma pedra, então ela já existia, já é uma tecnologia, na verdade. Então a gente fica muito feliz com isso. Marcos Luiz, é estranho eu chamar ele, Marcos Luiz, quase não sai. Marcos Luiz, mas a gente fica muito feliz com isso, né? Eu acredito, eu sempre disse, você colocou aqui, de uma frase que você dizia, tão inteligente, mas precisa continuar estudando. Eu sempre tive esse cuidado de quando encontrava ele, de dizer isso para ele, porque eu via essa necessidade, né? Uma pessoa que gosta de ler, tem um hábito de ler, fala bem, se expressa bem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, como tantos e tantos outros que já passaram, que eu tive esse cuidado de resgatar, de buscar, que tem um exemplo hoje, o secretário da Educação. Então, a gente fica feliz por isso, e eu fico mais feliz ainda pela apresentação, pelo domínio, pautado, pela postura do professor, posso chamar de meu colega professor, ele passou uma postura exemplar. Eu observo a postura, viu? Então, isso assim, Marcos Luiz, ia sair com o Luiz. Eu vou lhe deixar mais um conselho, né? Está perfeito, né? Eu achei perfeito o seu trabalho. A perfeição só de Deus, né? Mas assim, está assim, ótimo, maravilhoso. Mas eu vou lhe deixar mais um conselho. Você precisa agora saber uma coisa, tá certo? Porque você, é sério que eu vou falar, vem de dentro do meu coração. Você não tem nada a ver com professor de ensino infantil de primeiro ao quinto ano. Você está preparado para ir para uma sala de aula com um professor de história, de geografia e de metodologia. Isso é a minha psicologia que me diz isso. Então, assim, não pare no espaço, porque você vai longe, com certeza. E eu tenho orgulho de dizer que hoje observei a apresentação do trabalho de um menino que eu vi crescer, tornou-se homem, tornou-se pai e que está aqui. Eu estou muito feliz, tá certo? E eu me emociono porque diante dos conhecimentos que eu tenho, o homem chora. Então eu choro, mas eu choro de alegria, de emoção, de felicidade, tá certo? E você é 10. Então, Marcos, para finalizar as considerações, não acompanhei esse processo e uma pesquisa com muita ousadia, né? A problematicidade que você trouxe, né? Trazendo essas contribuições. Como o Emanuel falou, hoje o excesso existe, mas aí você se reportou a um momento bem significativo, que foi o benefício, as contribuições de receber esses recursos. E além disso, você não trouxe só os exemplos da sala de aula, mas trouxe também os elementos que você ilustrou. Parabenizo como você pôde ser objetivo na maneira de trazer o seu texto através de imagens. Eu acho isso interessante, assim, tanto para o professor quanto para o pesquisador. Ele tem uma linha, muitas vezes, não tem apenas uma estrofe de um poema, é um verso de uma poesia, e você conseguir extrair enormes conceitos e significados. E a sua produção, a sua postura, o seu diálogo, né, a sua exposição, a sua defesa, melhor dizendo, foi com louvor. Né? Então, parabéns. Né? Como o professor Jackson falou, faça uma pós-graduação. Né? Que a gente quer se encontrar com o Senhor em outros momentos, né? Mas assim, a gente olhando com respeito, não é que a gente seja superior, mas de igualdade em termos de educação. Então, e eu falo assim para ele, pessoal, porque ele vem de outra área, tá certo? Então, diferente de Bia e de Carol, que já tem experiência de aula, o irmão, ele vem de outros contextos, né, da igreja e também de outros setores de trabalho. Por isso que eu me posicionei assim, de igual, tá certo? Só para ficar registrado. Mas parabéns, irmão. Parabéns, Marcos, né, pela defesa. E assim, naquele